O homem branco cis hétero, por se encontrar no topo da pirâmide social, corre o risco de sofrer da síndrome de super-homem e achar que pode tudo, que é imbatível. E isso pode ser muito perigoso para os grupos que se encontram abaixo dele nessa nossa estrutura social que é preconceituosa. Porque quando ele não se sente numa lógica de poder, ele mostra todas as suas fragilidades por meio de uma masculinidade tóxica e covarde. E primeiramente eu vou ilustrar isso que eu tô falando com um vídeo de uma conversa do João Pedro com a Renata no BBB 25. Só pra contextualizar, parece que ele tomou um toco da Eva e ele não aceita isso, olha só. Aí ela fez isso aqui pra mim. Aí ela falou, eu vi que ela, tipo assim, com ele. Pode deixar eu falar. Eu já peguei 10 mulheres mais bonitas que ela, pra ela achar que ela é bichona. Mas ela não tá falando nesse sentido, não. E ela não falou mas pra ela achar que ela achar que ela é não, bichona. João, mas deixa eu falar, ela não falou. O que faz ele dizer, eu já peguei 10 mulheres mais bonitas do que ela e ela acha que é bichona. Ela acha que é bichona, mas não é ninguém. Mas peraí, não era ele que queria ficar com ela e tá insistindo desde o começo do programa? Como é que ela não é ninguém? Virou ninguém pra ele do nada? Só porque ela não quis ficar com ele, aí ele tirou da cartola 10 mulheres mais bonitas que ela? Então por que ele não espera o programa acabar ou ele ser eliminado pra ficar com uma dessas 10? Vocês conseguem ver que até pra reduzir uma mulher, ele usa outras 10 mulheres? Ele não consegue nem ser tóxico a ponto de dizer, pô, ela não quis ficar comigo, um cara lindo desse jeito. É porque ele no fundo sabe que nessa nossa sociedade do culto ao corpo e da beleza, ele não é considerado um cara bonito. Mas ele também não quer reconhecer que a Eva é muita areia pro caminhão dele. E aí como é que ele faz pra desqualificar ela, já que ela não quis ficar com ele? Eu já peguei 10 muito mais bonitas do que ela não é ninguém. E tem mais, olha só. Que eu conheço. Porque minha ex-namorada Mas não é sobre isso. é médica 10 mil vezes melhor que ela. A masculinidade frágil dele vai buscar no machismo e no classismo justificativas para ele se sentir maior que a Eva. Porque ele não aceita não se sentir poderoso diante dela. Ele não aceita perder para uma mulher. E aí apela para covardia e estabelece uma competição feminina. A minha ex-namorada é 10 mil vezes melhor do que ela e ainda é médica. Sério, gente, esse tipo de comportamento deve ser rechaçado na hora. A Renata não precisava nem tentar defender a Eva ali, porque não tem o que defender desse tipo de comentário. Ele tá completamente errado e a Eva tem direito ao querer dela, o querer de ficar e o querer de não ficar com ele. Eu queria ver mulheres e homens condenando esse tipo de comportamento do João Pedro que cerceia a liberdade da mulher, mas o que eu vejo é gente condenando o comportamento libertário da Aline. Essa fala do João Pedro pode ser o embrião que alimenta esse outro tipo de fala aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, ó. A Marina teve na CPI das ONGs. Esse aí é o senador da República, Plínio Valério, do PSDB, falando da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. 6 horas e 10 minutos. Imagine o que é tolerar a Marina 6 horas e 10 minutos sem enforcá-la. A questão não é tolerar a Marina 6 horas e 10 minutos falando. Poderia ser um homem do partido dele e ele não ia falar nada. A questão é ele tendo que ouvir uma mulher na política falando. E aí ele mostra que ele é totalmente despreparado para ocupar esse cargo, onde ele deve pensar em leis para o povo. Mas como se a mulher faz parte do povo e ele não aceita uma mulher discursando. E ele ainda brinca dizendo que queria enforcá-la, mas ele sabe que por trás dessa brincadeira o Brasil é um dos países que está no topo do ranking do feminicídio. Essa brincadeira é mais sugestiva, mais motivadora a um crime do que apenas uma brincadeira. Se a gente vivesse num país sério, esse senador ia ser destituído do cargo na mesma hora dessa merda que ele falou. E olha como ele usa da mesma estratégia do João Pedro de usar uma mulher para diminuir outra mulher. A minha mulher que está ali, a Ana, mandava mensagem o tempo todo, né? Instigando, jogando gasolina. E no final ela me disse, se você tivesse 10% da paciência que teve com a Marina, a gente nunca brigava. A mulher dele, a Ana, é uma pobre coitada. Enquanto ela bater palma para as atitudes torpes e asneiras que ele fala, instigando e jogando gasolina, como ele mesmo disse, ela vai ter um marido que a respeite. A hora que ela discordar dele e querer exercer a sua liberdade de fazer isso, como a Eva, que disse que não quer ficar com o João Pedro, ou como a Marina Silva, que deve ter propostas que certamente vão contra as dele. Aí ele vai sentir vontade de enforcá-la. E pode ser que depois disso ela nem tenha tempo de vir à mídia pedir ajuda, como muitas não têm, porque morrem nas mãos de homens que corroboram com esse tipo de fala.